estudo nós vamos estudar sobre terapia. Hoje eu quero falar sobre terapia com vocês, mas não uma terapia qualquer, uma terapia que agradou muito a Jesus e ficou admirado. E eu me deparei com esse texto e eu fiquei maravilhado com o que aconteceu, com uma surpresa, algo surpreendente que pegou Jesus atônito, ele ficou atônito, pegou Jesus de surpresa, ele se surpreendeu com uma proposta de uma terapia, porque Jesus ele tinha muita habilidade com relação à cura. E no estudo de hoje eu quero que a gente mentalize. Nós estamos num contexto onde as pessoas estão com medo de uma doença. E quando se fala de cura, nós temos que ter muita inteligência nos conceitos. Nós não podemos nos perder. Eu quero que você me escute. Eu sei que o público do Ministério Efraim é um público inteligente. Eu sei que você tem inteligência para ouvir. Eu sei que você tem inteligência para entender a ministração. Quando se fala de cura, não se fala de charlatanismo. Eu vou te mostrar isso. É um conceito. Nós temos que entender os conceitos para não cair em nenhum preconceito, para não cair em nenhuma falta de inteligência. Isso é palavra bíblica, isso é palavra do reino, tá? E eu vou te mostrar o que é terapia hoje, segundo os preceitos do reino. Mas uma terapia qualquer, não uma terapia qualquer, mas uma terapia específica, tão surpreendente que até Jesus, que tinha um manejo com a cura, com o dom de curas, ele ficou surpreso. E é isso que eu quero que você tenha em mente, guarde no seu coração e abençoe a sua família hoje. Porque nós vamos falar de uma terapia surpreendente, uma terapia que funciona, uma terapia funcional, uma terapia que muda conceitos, que ajusta aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem fé. Eu sei que nesse contexto estão procurando cura para uma doença que está aprisionando todo mundo. Estão procurando cura para uma doença e eu vou falar de cura. Eu sei que teve um pastor perseguido aí porque ele tentou fazer lá uma ministração sobre cura e aí todo mundo caiu em cima. Mas eu quero que você entenda o que é a terapia hoje, o conceito estrito de terapia. Eu quero que você também abra sua mente para a fé e na palavra nós possamos entender qual é essa terapia surpreendente que serve muito bem para o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou te mostrar isso, como isso é firme, como isso é forte e como isso está na palavra. Para começo, eu sei que você está com sua Bíblia, você já se preparou com a sua família, já se preparou com a sua casa. Eu sei que você está com a sua Bíblia aí perto de você. Então peço que você abra em Mateus, é o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho aí escrito na ordem aí da sua Bíblia, tá? Não o primeiro que foi escrito, mas o primeiro da ordem aí da sua Bíblia. E ele está aí em Mateus capítulo 8. Nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 8. Eu quero que você veja aí comigo Mateus 8, procure pelo verso 7, tá? É o versículo 7 que a gente vai ler agora com entendimento. É bem curtinho o versículo, mas eu quero que você entenda perfeitamente o que tem nesse versículo. Para os que estão acompanhando aí no YouTube, vão ver a tela um pouco maior do que no Instagram. Você está no Instagram e quer ir lá para o nosso YouTube, você pode ir através aí do link na bio, tá? Nossa bio do Instagram tem o link para o YouTube, você pode seguir a nossa página lá e também acompanhar ao vivo Efraim Live com mais qualidade, tá? Olha só o que aparece aí no versículo 7 de Mateus 8. É muito claro o versículo. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Pronto, é só isso. Ele abriu a ministração com uma resposta. Jesus lhe disse aí, é uma resposta, tá? Ele respondeu a alguém que estava lhe perguntando algo, né? Estava lhe falando algo, ele deu essa resposta aí, eu irei curá-lo. E como eu falei para você que eu ia falar sobre cura, sobre uma terapia, esse curá-lo vai ser o objeto do nosso estudo hoje. Então, Mateus 8 não começa daí, tanto que a gente está aí no versículo 7, mas tem uma sequência, desde o capítulo anterior. No capítulo anterior, Jesus estava no monte orando e ficou conhecido como a oração do monte, as bem-aventuranças, né? Quando a gente vai a Israel, espero que você vá comigo a Israel numa próxima viagem. Eu vou publicar depois no grupo da igreja como estão as condições em Israel. Eu tenho notícias de Israel, tem um guia que é amigo nosso lá em Israel e ele mandou notícias e eu vou disponibilizar ainda hoje o vídeo que ele enviou da abertura
do comércio em Israel, da retomada da vida normal em Israel, uma nação maravilhosa, uma nação brilhante, né? Com o cuidado das pessoas, e ele conta um pouquinho lá do testemunho de como está sendo a volta, o retorno à vida normal na cidade de Jerusalém, o próximo, nos arredores de Jerusalém, na nação de Israel. E eu vou mostrar isso para você. Se você quiser acompanhar, você pode entrar aí no nosso contato. Tem um contato aí do lado, ó. Tá vendo aí um contato indicado aqui no WhatsApp, que é o nosso grupo do Ministério Efraim. Você aponta a câmera do seu celular aí para esse código, para esse QR Code, e você é direcionado diretamente lá para o nosso grupo, e pode ter acesso aí às informações, entrando em contato conosco no Ministério Efraim, fazendo parte dessa comunidade de pessoas abençoadas. Você sabe que vai ser muita gente boa ali, eu tenho certeza, tenho plena convicção. Então vou mandar notícias, Israel está voltando, mas Jesus estava ali no Monte das Bem-aventuranças, a gente pode visitar esse monte lá em Israel na próxima viagem, e no Monte das Bem-aventuranças ele falou ali pertinho da Galileia e foi descendo do monte, e ao descer do monte, é o que tem aí na transição do capítulo 7 para o capítulo 8, ele já encontrou uma pessoa que tinha uma doença. E essa doença, da forma como está identificada na Bíblia, ela foi chamada de lepra. Mas nós sabemos hoje, né, quem vai a Israel sabe, que não é a hanseníase que está identificada aí. A tradução acabou ficando como lepra, mas nós sabemos, não é hanseníase, tá? Hanseníase, a medicina hoje sabe como tratar, sabe como cuidar, mas especificamente essa doença aí, que era tsará, né? A tsará é uma doença conhecida desde o do Antigo Testamento. E não era uma doença ligada, não era uma doença que tinha ligação específica com hanseníase, nenhuma ligação. Na verdade, o link dessa doença especificamente era com o pecado. Então era uma doença do nível sobrenatural, não era uma doença medicinal, tanto que as pessoas eram levadas a serem observadas segundo alguns ritos sacerdotais, eram apresentadas ao sacerdote. Então hoje é uma convicção entre os estudiosos antigos dos conceitos bíblicos de que não era uma doença de crise sanitária, mas na verdade era uma doença moral, era uma resposta moral. Então veio esse leproso se aproximando de Jesus com toda essa carga de uma doença que vinha de uma resposta a um pecado. Então era muito claro para todo mundo ali daquela região que era uma maldição, digamos assim, de um nível sobrenatural para aqueles que cometiam determinados pecados graves e estavam banhados agora, marcados por essa doença, como uma identificação. Então você imagina ali o constrangimento desse rapaz descia desse monte junto de Jesus, acredito eu, ali naquele momento, não sei se era meio-dia, se era 10h30 da manhã quando começamos essa live, se era o mesmo horário, ou se já tinha almoçado, se estava com fome, ou se já era perto da noite, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas você pode imaginar esse homem chegando, uma multidão descendo ali, porque tinha muita gente no Sermão do Monte, era o finalzinho já do culto de Jesus, e esse homem chegando com essa identidade, olha só para mim, eu tenho uma doença que é uma doença do nível espiritual, para aquele que transgride princípios. Então a resposta para a transgressão dos princípios era identificado por uma doença. Então você imagina, não temos como fazer isso hoje, a gente sabe, a crise que está nos abalando no mundo todo, a crise global, essa crise não é desse âmbito moral, não tem como fazer separação, só quem pega é determinada pessoa que tem pecado, não é isso, porque a crise realmente aqui é sanitária. Aquela tsará, aquela lepra, essa sim era uma crise de identidade moral e a pessoa deveria ficar em separado para o tratamento, e o tratamento era eclesiástico, para você ter uma ideia. Então se tem a ideia ali que o sacerdócio, pelo menos naquela época, era uma consideração emergencial, era um serviço essencial, porque a pessoa tinha uma doença que era uma resposta de um pecado. E para a resposta dessa doença, o que se dá? Se a resposta ao pecado era uma doença de nível espiritual, então qual é a resposta que se dá para uma doença como essa, né? Então tem muita gente errando, fugindo de princípios por aí. E você vai acabar ficando doente se você fugir do princípio. Se você cair fora, né, da linha, da baliza que os princípios, que os valores
trazem para as nossas vidas, né? Eu estou falando isso com muita sinceridade, isso é normal na sociedade. As pessoas consideradas, né, doentes da sociedade são pessoas que não respeitam princípios, né? Não adquiriram esse princípio. Então, o princípio moral traz uma doença moral. É nesse nível que eu estou querendo falar, que eu estou querendo afirmar, tá? Sair do nível moral te traz adoecimento moral. E os princípios bíblicos prezam por isso, por nos trazer equilíbrio moral. Então, o equilíbrio moral nos faz saudáveis. É isso que eu estou querendo deixar claro nessa live. Eu sei que o nosso público é um público inteligente e já está aí pegando a ideia propriamente dita. Eu quero estabelecer com você também esse entendimento. O princípio moral que é infringido, então nós temos um problema sério aí nesse princípio moral infringido, tá? Esse princípio moral infringido vai dar uma doença, é a resposta ao pecado, vai ser essa tsará, vai ser aí, a resposta ao pecado vai ser essa lepra. E qual é a resposta que nós temos então para essa doença, a doença do pecado, a doença moral? É a cura. É a terapia que vamos ter de aplicar para curar essa doença que foi instalada. Foi isso que Jesus fez. Ele curou esse leproso que estava descendo o monte, depois de descer o monte das bem-aventuranças. Ele curou esse leproso e disse, segundo as leis de Moisés, segundo as leis sacerdotais, vá se apresentar ao sacerdote, que seja feita uma avaliação. Ele cumpriu perfeitamente o diagnóstico, que ali não era uma doença de uma crise sanitária, ali era uma doença espiritual, era uma doença de cunho moral, principalmente por ter infringido uma lei, uma regra, um princípio, e agora tinha que cumprir toda a questão do princípio se apresentando ao sacerdote. Logo após essa cena, você imagina esse contexto todo, descendo do monte das bem-aventuranças, descendo do monte ali, onde uma vez que nós vemos na Bíblia que há um contexto até de hereditariedade, porque a última pessoa que recebeu uma maldição para lepra, né, uma lepra moral, foi um discípulo de um profeta, o profeta Eliseu. O discípulo se chamava Geazi, e Geazi tem um nome que é até significativo para isso, sobre a queda moral, porque Geazi significa aquele que entrou numa queda profética, ou seja, aquele que perdeu a profecia. Então, aquele que saiu do caminho da profecia, aquele que saiu do caminho dos princípios, herdou uma lepra. Isso eu estou falando é 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5 afirma ali a maldição que veio em cima de Geazi, aquele que perdeu a rota profética, aquele que perdeu a rota dos princípios, aquele que se desapegou aos valores morais. Ele acabou ganhando para si uma pendência, né, no nível moral que se perpetuou para a sua geração inteira. Quem sabe esse personagem aí de lepra era da geração de Geazi, porque precisava resgatar-se ali a moral. Então aquela hereditariedade foi curada, né? Teve uma terapia para aquela doença de hereditariedade. Meu Deus, que maravilha! Deus está trazendo já muita revelação para a gente aqui. Nesse contexto todo, chega esse centurião. É um personagem que vai aparecer aí no texto do capítulo 8 de Mateus. Um centurião chega aflito, vendo que acabou de acontecer ali uma terapia, um mecanismo de cura. Jesus ministrou cura sobre aquele leproso, uma cura moral, né? Uma cura específica, e esse homem chega ali com essa crise. Eu tenho um problema dentro da minha casa. A tradução diz que é um criado, né? Um funcionário dele, em algumas traduções bíblicas, um funcionário meu tem um problema, ele está adoentado, ele tem uma doença e está enfermo, e eu preciso de um auxílio, de uma ajuda, que o Senhor venha nos ajudar, assim como o Senhor acabou de curar esse leproso e mandou fazer os ritos de acordo com as leis sacerdotais. Então agora o meu criado está lá em casa, o meu ajudante está lá em casa, o meu funcionário está na minha casa muito doente. Não se dá aí o endereço exato dessa casa, mas ele estava adoentado nessa casa.
Então podia ter discípulos ao redor, ali vindo do Sermão do Monte, pessoas acompanhando esse centurião, que ele era um líder, né, de 100 soldados, né, um líder de, se fosse centurião, um líder romano de 100 soldados, podia ter um exército ali, era um homem importante, então podia estar rodeado dos seus soldados, o protegendo, uma comissão de pessoas ali ao redor de Jesus, e ele vem apresentar essa questão. Eu tenho um problema, eu quero que o Senhor me ajude. Eu tenho um criado adoentado na minha casa e eu preciso de socorro. E aí, nessa resposta que Jesus expõe, o texto que nós acabamos de ler, Mateus 8,7, ele diz: Eu irei curá-lo. Qual é a diferença aí com relação ao primeiro caso de cura do leproso? Ele ia testar a mesma terapia. Ué, eu acabei de curar um leproso, essa é a minha terapia. Eu ordeno uma cura e ela ocorre. Então eu irei lá, o leproso veio até mim, estava aqui na minha presença e eu curei. Agora eu vou lá na sua casa. Eu quero ver esse seu criado, eu quero ver esse seu ajudante. Vou lá na sua casa e vou impetrar uma cura ali sobre o seu criado. Eu irei curá-lo. Quando você recebeu um convite para esse culto, para essa Efraim Live, você recebeu um convite para participar da nossa reunião, quem te convidou estava dizendo, olha, vem para a internet e deixa essa mensagem entrar na tua casa, pelo meio digital. Mas se alguém tivesse te convidado e dito, olha, domingo, 10h30, Jesus vai na tua casa. Se tivesse dito isso, qual seria a sua reação? Será que dá para receber Jesus na nossa casa como ela está hoje? Será que dá para receber Jesus como ela está agora? Foi de surpresa. Jesus estava no monte, ele ficou sabendo, foi até lá, viu possivelmente a cura ali daquele leproso e se adiantou. Senhor, tem um problema. Lá na minha casa tem alguém doente. Já que o Senhor está curando, vai lá em casa curar. Ele nem pediu isso, ele disse, só apresentou o caso. Tem uma pessoa doente. Jesus disse, eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Eu não sei se na sua casa tem alguém doente ou algum conhecido seu que está doente. E se Jesus hoje chegasse para você como através dessa mensagem dizendo, eu quero ir na sua casa. Eu pedi licença para você, eu estou aqui na sua casa. Se você está assistindo aqui esse vídeo na sua casa, você está permitindo que a gente entre na sua casa pelo meio digital. Então eu estou na sua casa, eu estou te levando essa palavra de Jesus, indicando que Jesus também está entrando na tua casa. Alguém pode dizer amém aí, junto com a sua família? Jesus entrando na sua casa, olha aí que maravilha. Ele disse, eu irei lá curá-lo, eu vou até a tua casa. A outra resposta é até surpreendente. Como assim o Senhor vai lá curar? E essa palavra curar que tem aí é muito forte para o nosso entendimento, tá? É muito forte para o que eu quero dizer hoje, porque é uma terapia. A palavra escrita no original grego é terapous, que vem de uma conjunção para de uma flexão para terapon. Então, terapon é a palavra original para o que a gente usa hoje como terapia. Né? A gente sabe o que é terapia, porque é um jargão que está sendo usado no mundo todo. Todo mundo usa essa expressão fazer terapia. Né? O pessoal que estuda psicologia, eu sei que tem a Ritinha aí, discípula do Ministério Efraim aqui em Teresina, que é da psicologia. Então ela sabe o que significa fazer terapia. Tá muito divulgado, todo mundo sabe o que é fazer terapia. Tem muita indicação para se fazer terapia. E a terapia ali pautada, baseada em se conversar com um especialista, especialista te ouvir e saber te direcionar. Mas olha só o original, quando ele disse eu vou lá curá-lo, ele estava dizendo eu vou lá fazer terapia com ele. Então a palavra, a expressão curar, no original falado ali por Jesus, na frente de todo mundo que estava ali, era terapia. Mas onde está a surpresa? Nem chegou ainda na surpresa, porque Jesus tinha acabado de fazer terapia com aquele doente de lepra e propôs para ele, então vamos fazer terapia lá na sua casa também. Porque essa terapia que nós temos feito por aqui, era isso que Jesus estava indicando para ele. Nós estamos fazendo terapia. Pessoal, vem aqui comigo, olha só, terapon. Eu vou lá na sua casa fazer terapia. Se Jesus hoje propusesse isso, eu vou até a sua casa fazer terapia com você. É isso o conceito que eu estava falando desde o início para todo mundo. Né? Vem entender o conceito para você saber o que é cura especificada na Bíblia.
Cura é terapia. Era Jesus dizendo, eu vou até a sua casa para que a gente possa fazer terapia. O seu criado está lá adoentado, está enfermo, está acamado. Eu vou lá fazer terapia. Quem tem coragem de receber Jesus hoje na sua casa para fazer terapia? Né? Quem abre as portas da sua casa? Esse homem ficou impressionado com a proposta. Ir lá em casa é uma terapia proposta por Jesus. Eu vou até a tua casa fazer terapia. Essa era a proposta. Quem é capaz de aceitar uma proposta como essa? E Jesus ir até a sua casa para fazer terapia. A palavra terapon, ela do original grego, que é de onde vem terapia, ela tem uma raiz, que é a raiz teros. Isso é importante para a gente hoje. Porque teros tem um significado muito direto. Significa aquecer. Teros significa aquecer. Então, terapia está intimamente ligado a esse aquecer. É uma palavra que aquece ao coração. É uma palavra que acende uma chama nova de vida. Terapia. Então, quem conversa com um terapeuta, né, quem tem contato com sessões de terapia, o psicólogo sabe, o psiquiatra, o psicanalista, eles sabem que na palavra que é trocada, na conversa que se tem ali com o seu cliente, com o seu paciente, na conversa que se tem, já se sabe que vem um ânimo novo. Porque aquece o coração aquela palavra bem falada, teros, terapon, terapia. Então, esse mecanismo de se conversar tem muito efeito. Né? Isso é ciência, tá? A ciência diz isso. Né? A psicologia estuda isso. A psiquiatria estuda isso. A psicanálise estuda isso. Isso é terapia. Jesus estava falando com ele, eu vou até a tua casa. Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, deixando registrado, eu ainda sou jovem, mas moço, eu torci o tornozelo num jogo de futebol com os amigos e quase não conseguia mais andar. E aí o médico foi, avaliou e disse, tem que fazer uma termoterapia. Olha a palavra que ele usou, termoterapia. E eu ia ali até a fazer as sessões na clínica e colocava ali, aquecia bem o pé. Meu Deus, chega, fervia. Botava temperatura alta ali no pé. Era termoterapia para ficar bom de novo o tornozelo. Hoje não sinto nada no tornozelo, né? Faço minhas corridas e não sinto problema algum. Então funcionou, curou. Termoterapia cura. Então aquecer vai trazer cura. Eu estou te falando de coisas todas com conceitos científicos. Termoterapia existe. Quando acabar essa mensagem, você pode procurar no Google. Falar, termoterapia é verdade? Funciona! Você vai ver, funciona. É uma terapia que aquece. Aquecer é uma grande terapia. Oh, como é conforto. Não é confortável. Você vai ver a definição de terapia, de termoterapia, tem lá na definição de termoterapia. É trazer conforto ao paciente através do aumento de temperatura. Olha aí, meu Deus, traz cura. Está escrito lá na definição. Você vai ver um bom dicionário, você vai achar. É aumentar a temperatura da região, trazendo cura e conforto ao paciente. É isso que eu senti ali naquela terapia. Tinha aquele incômodo quando aumentava a temperatura, quando eu saía. Meu Deus, olha só, está melhorando o entorse. E com pouco tempo eu estava curado, com poucas sessões eu já estava curado. Termoterapia, isso é verdade. Jesus propôs uma terapia. Eu vou à tua casa. Ir até a casa já é uma terapia. Uma visita já é uma terapia. Ir até a casa um dos outros é terapia. Olha aí que maravilha. É uma terapia. Então temos que ir à casa uns dos outros. Mas agora nesse isolamento, pelo menos você está me recebendo aí na sua casa pelo meio digital. Já é uma terapia. Né? Já é uma terapia. Receber uma palavra de ânimo, uma palavra de amizade, já é uma terapia, já aquece o coração, já aquece a alma, já aquece as emoções. Terapia. Então essa terapia é muito forte para a gente. Eu vou até a tua casa. Eu quero fazer terapia lá na tua casa. Foi a proposta de Jesus. Não foi de pronto aceita. Porque você consegue ver no decorrer da história. Eu vou te mostrar o versículo 8. A gente leu o 7. Eu vou te mostrar agora Mateus 8, no versículo 8. Olha só.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus deu uma proposta para ele de terapia. E ele lançou uma contraproposta para Jesus, a terapia que ele achava que funcionaria. Como assim o senhor vai na minha casa? Porque às vezes a gente não está pronto para receber Jesus em casa. Já pensou uma visita ilustre dessa? Era o que ele estava imaginando? Vai que Jesus. Era um centurião romano, pessoal. Ele não tinha hábitos espirituais daquela região. Ele tinha hábitos espirituais do que ele estava acostumado em Roma. Né? Um politeísmo enorme. Então ele chegava ali, vai na minha casa, eu sei lá o que o senhor vai ver. Na hora que abrir a porta, o que o senhor vai encontrar lá dentro de casa pode ser vergonhoso. Eu não quero receber o senhor na minha casa, não. Eu tinha que preparar primeiro, esconder algumas coisas, deixar debaixo do tapete alguma poeira. A gente está dentro de casa agora, todo mundo dentro de casa. E quando você fica muito tempo dentro de casa, já, olha, a gente já faz muitos dias, hein? Muitos dias que estamos dentro de casa. Aquele livro lá do Hábitos, né? Mudando Hábitos, é um livro que fala que 90 dias, você consegue estabelecer um hábito. Já imaginou se esse isolamento daqui a pouco chega a 90 dias? E se estabelece um hábito novo de que ficar trancado em casa? Meu Deus, é um desajuste que depois a gente vai ter que buscar melhorar. Mas olha só, um hábito, desculpa, mas visitar a casa um do outro. Eu vou lá e tenho que esconder algumas coisas. Esconder o que de Jesus? Não, não vai na minha casa não, porque eu tenho vergonha. Né? O que é que tem para ver na sua casa? A gente vê o dia a dia. Quem está dentro de casa começa a ver detalhes. A gente sai para trabalhar, saía, né? Para trabalhar, voltava para casa para se alimentar e depois dormir. Então, alguns detalhes de casa a gente nem percebia mais. E com tanto tempo já dentro de casa, em isolamento, a gente começa a perceber algumas coisas estão fora do lugar, tem que organizar aquilo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram pessoal, eu fui consertar uma pia, né, uma torneira da pia aqui de casa que estava gotejando. E as peças não estão sendo vendidas porque está tudo fechado, o comércio fechado. Então eu tive que improvisar. Então fiz um ato de engenharia e improvisei ali uma pecinha para impedir o vazamento e a pia e a torneira da pia parou de pingar. Eu postei lá uma fotinha, só os fortes entenderam quem era aquele personagem, o pessoal que tinha mais prática aí com um seriado antigo. Porque a gente começa a ver detalhes dentro de casa e a gente vai ter que limpar os detalhes que estão sujando, os detalhes que estão incomodando, a gente tem que consertar. As coisas que tem dentro de casa a gente tem que fazer. Eu acompanhei a live do pastor Zach Nise, né, que é dos Estados Unidos, ele é da igreja Gateway, lá no Texas. Eu acompanhei a live dele, ele estava dizendo, antes de começar a live, eu estava consertando o meu banheiro. E ele falou isso na live lá, ele estava tocando, ministrando, que ele também é ministro de louvor. Ele cantou lá e ministrou uma palavra e disse: Antes de vir para cá, eu estava no meu banheiro, cuidando da minha casa. Teve um problema lá, eu tive que ir lá consertar o meu banheiro. Todo mundo está fazendo isso, com um detalhamento da sua casa. Se você ainda não está, se ajeite, se aprume, vá ajustar a sua casa, porque a gente precisa ajeitar a casa para receber Jesus. Ele quer vir na nossa casa fazer terapia, essa era a proposta. E ele disse: Não, eu tenho outra proposta, não vá na minha casa, não. Mas eu tenho outra proposta. Eu reconheço a tua autoridade, porque eu também sou autoridade. Foi isso que esse homem relatou. E basta uma palavra para os meus soldados me obedecerem. Da mesma forma, basta uma palavra do Senhor e eu sei que isso vai mudar minha vida. Eu vou te mostrar de novo o que ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. E ele usa um termo que eu quero te falar agora aí, que é digno. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Demonstra essa reticência dele em receber Jesus na sua casa. Ele estava querendo, não tem dignidade lá para o Senhor ir. Porque essa dignidade aí, é bom a gente entender esse conceito, deixar ele muito claro. Digno é quando você é merecedor de algo.
Então, dignidade está ligada a esse merecimento de uma vanglória. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando usa a expressão digno. Ele diz, não sou digno, não sou merecedor dessa vanglória de te ter na minha casa. Né? Mas uma palavra tua já vai bastar. A palavra eu recebo na minha casa. Manda a palavra na minha casa que eu recebo. Mas não tem essa dignidade, não posso me vangloriar que Jesus foi na minha casa. Não mereço isso. Essa é a palavra dignidade. Eu vejo muita gente confundir com integridade. Íntegro significa completo, inteiro, né? Íntegro vem de inteiro, completo. E quando a gente usa isso em aplicações morais, a gente está falando íntegro na sua moral, completo na sua moral, não se acha falta na moral dele, né? Isso é a integridade. Então nós temos essa integridade em paralelo com a dignidade. Dignidade é merecer a vanglória. Temos que ter muito cuidado, senão você pode ser traduzido como orgulho. Né? Eu sou digno de alguma coisa, ou seja, se orgulhar daquilo ali. Tem expressão que o apóstolo Paulo usa que, desculpa, Jesus usa, ele que fala que o trabalhador é digno do seu salário. Ele brinca com o termo, porque ele acha que o salário é tão digno, né, que o trabalhador quando sua, né, quando derrama ali o seu suor, ele é merecedor de receber uma paga por aquilo, é merecedor, é digno você receber a sua paga, receber o seu salário. Num tempo como esse, a gente vê pessoas dizendo: eu perdi meu emprego, eu perdi meu salário. Estão ferindo a dignidade. Olha só a expressão que se usa, né? Que dignidade é essa? É esse merecimento de que eu recebo porque eu trabalhei. Isso é que é a dignidade. Olha só o nível, né, que a gente está entendendo hoje nessa live. Um nível muito forte, muito alto. Mas a integridade está ligada à sua moral. Então eu não posso deixar a minha dignidade ferir a minha moral, dizendo eu sou digno de qualquer coisa. Porque a Bíblia também revela que o único digno de louvor é o Senhor. Esse é salmo. Samuel emplacou esse salmo e depois foi reproduzido em salmos. O único digno de louvor é o Senhor. Então não se vanglorie por nada. Né? Se o salário é sua dignidade, o receba com integridade, ou seja, sem falta moral, né? Mas equilibrado na sua moral. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra tua. Essa foi uma proposta. Eu sei que a terapia do Senhor é o Senhor ir na minha casa, mas eu quero propor uma outra terapia. O Senhor manda uma palavra. O Senhor envia uma palavra, que eu sei que a palavra já vai aquecer tudo. Eu sei que a palavra já vai trazer resultado. Pessoal, eu não estou falando do dia de hoje. Essa resposta foi dada naquela época para Jesus, na época que Jesus estava na terra. Na época que Jesus estava na terra, alguém deu uma proposta, uma terapia nova, Senhor. Manda uma palavra. É a terapia usada hoje nos consultórios. Palavra. É a terapia primordial, é a primeira terapia que se usa. Pode perguntar a qualquer psicanalista, a qualquer psiquiatra. Pergunte ao psicólogo. Ninguém começa entrando com remédios. Chega no consultório, me diga a sua situação. Começa com palavra. É a primeira terapia usada, pessoal. Começa com palavra. Eu tenho um projeto institucionalizado na Universidade Federal do Piauí. O projeto se chama Capelania Universitária. E nesse tempo de isolamento, o projeto está fazendo lives, trazendo sempre um palestrante do meio acadêmico para falar sobre alguns assuntos pertinentes a esse isolamento e como cuidar das nossas emoções, do nosso aspecto socioemotivo nesse meio complicado de isolamento. E a gente tem visto lá muitas perguntas das pessoas que assistem às lives, que se comunicam com a gente. Você pode procurar aí no Instagram e no YouTube, Capelania UFPI. Você procura lá Capelania UFPI e você vai achar as nossas contas, podem nos seguir lá. É um trabalho muito bonito. É um trabalho que se propõe a escutar. Fale. Fale que nós temos princípios bíblicos para te falar também. E pela palavra há uma terapia que aquece o coração, que aquece o emocional, num tempo de isolamento que a gente conhece como um tempo de isolamento, é um tempo de frieza, onde as pessoas não têm mais relacionamento, é frieza. E a palavra vem e aquece. Está entendendo o poder dessa terapia de falar? Essa terapia deixou Jesus admirado, deixou Jesus surpreso. Que proposta é essa?
Ninguém tinha proposto isso para Jesus ainda. É isso que eu quero te mostrar. Olha o versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Ele se admirou e ficou surpreso. É daqui que a gente entende a mensagem, a terapia que deixou Jesus surpreso. Não precisa que o senhor vá na minha casa. O senhor pode fazer terapia falando. Fale. Uma palavra sua e eu sei que vai resolver. E Jesus fez logo o link de uma terapia maravilhosa. Admirou-se Jesus e disse para os que o seguiam. Então tinha muita gente ali ouvindo essa história toda. Muita gente entendeu essa nova terapia. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A terapia da palavra é uma terapia que mescla fé. Que mescla fé. Palavra. Você acredita nisso? Olha a pergunta que eu estou te falando, é envolta em vários conceitos que a gente já viu nessa live de hoje. Você acredita nessa terapia? Aquele centurião acreditou. Não está preparada a minha casa, mas manda uma palavra para a minha casa. Manda uma palavra para a minha casa. Só 2 milagres Jesus fez remotamente. Só 2 milagres ele fez à distância. EAD ensina à distância, né? Aqui a gente vai brincar que é MAD, né? Milagre à distância. Só 2 milagres ele fez à distância. Um é aquela mulher Sírio-Fenícia, né, que chegou ali na mesa, falou sobre a alusão aos cachorrinhos, e ele disse, pois a tua filha será liberta. Né? À distância ele disse, está em Marcos 7, tá? Você procura aí. Marcos capítulo 7, 27 e 28. Ele diz, à distância, então vai para casa que a tua filha já está livre, tua filha já está bem. À distância. Mas ninguém tinha proposto para ele essa terapia. Ali foi ele quem propôs. E agora ele chegou. Faz à distância. Faz remotamente. Eu sei que tem muita gente agora fazendo tudo à distância. Olha só, a gente está fazendo o culto da igreja à distância, gente. Mas a palavra chega. A palavra está chegando aí na tua casa. Meu Deus, a palavra está chegando aí na sua casa. Eu não sei se você está vendo isso ao vivo ou está vendo depois gravado no canal do YouTube. A gente vai deixar gravado lá no canal do YouTube. Efraim Apostólico, sempre siga aí nossas redes sociais para não se perder nas informações. Efraim Apostólico. Então a gente vai estar lá e eu vou estar te falando, a palavra está chegando na tua casa. Remotamente. Então tem muita coisa acontecendo à distância, remotamente, pessoal trabalhando em home office, a trabalho remoto. Tem aluno assistindo aula em casa, pela internet, remotamente. Então tem muita coisa acontecendo remotamente, à distância. Jesus inaugurou a cura à distância. Ele inaugurou a cura à distância porque essa foi a proposta. O centurião falou, eu quero uma proposta de terapia para o senhor. Faz à distância. Cura à distância. Envia uma palavra, porque essa palavra aí é a terapia que nós precisamos para aquecer o nosso coração. E essa terapia aí vai curar, vai dar certo. E à distância eu sei que vai acontecer. Ele disse, isso é muita fé. Está crendo na terapia. Ele crê na palavra. Ele crê que o conversar da palavra vai trazer essa cura. Ele crê. Ele disse, eu não vi nenhuma fé igual na nação de Israel. E o centurião que veio de Roma tem essa fé. Ele crê nessa terapia. E ele fez a terapia à distância. Como que aconteceu, gente? Então disse Jesus ao centurião, esse é o versículo 13, acompanha comigo. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E eu amo esse desfecho. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Isso é maravilhoso, não é? Naquela mesma hora, remotamente, à distância, houve cura.
Terapon. Terapon à distância. Terapia à distância. Uma das minhas filhas teve um problema cutâneo e tinha que ser consultada. E a médica estava com a clínica fechada por conta dessa crise sanitária. Mas a médica mandou o contato. Não, a gente vai fazer telemedicina. A gente vai consultar à distância. E teve lá um contato de WhatsApp com a minha esposa, ela mostrou lá, filmou a minha filha, e a médica, já sei o que é isso, 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 isso. Deu o diagnóstico, já deu a receita, já compramos o remédio e pronto. Fui ali no drive-thru da farmácia, me entregou o remédio, acabou, tudo à distância. Resolvida, está curada. Você crê nessa história que eu acabei de contar sobre a minha filha? Você crê à distância? Você acredita que a médica à distância conseguiu fazer o diagnóstico, deu o remédio, a menina tomou e ela ficou curada? Você acredita? Nem precisa muita fé para você acreditar nisso. Eu estou te falando de uma cura em nível sanitário, em nível de saúde físico. Mas quando eu falo de terapia e de fé que exige um acreditar espiritual, você duvida ou você também acredita? Esse centurião foi lá dizendo, eu quero uma resposta para o meu criado, para o meu ajudante, para o meu funcionário. Basta uma palavra. Pode fazer remotamente que eu acredito. E naquela mesma hora, aconteceu. Que exemplo para a gente, né? A palavra hoje entra na tua casa. A palavra hoje entra na tua casa. E nessa mesma hora eu sei que Deus está abençoando a tua casa. Olha o que eu estou dizendo, a palavra está entrando na tua casa. Se encha da integridade moral, seja cheio, seja completo, né? Inteiramente cheio dessa palavra. Uma palavra de uma terapia nova. À distância, Jesus pode te abençoar. Não é em vão que estamos fazendo essas lives, porque mesmo à distância eu sei, se eu orar, eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Né? Se você adorar aí no seu lado, né? Cantar louvores aí, ouvir a palavra, anotar o que tem que ser anotado, Deus ministrando o seu coração, é uma terapia que funciona. É por isso que eu disse no começo desse vídeo, não é charlatanismo. O que eu estou te falando, todo mundo faz é conversar, é palavra. Uma palavra remota, mas que traz o seu resultado propriamente. E se você tiver esse ingrediente maravilhoso chamado fé, você vai ver milagres dentro da tua casa. Olha aí que maravilha! Milagres dentro da tua casa. Uma família harmoniosa, uma família com integridade moral. É filho respeitando o pai, pai respeitando o filho. É esposo e esposa aliançados, unidos, juntos. Todo mundo em família, respeitando vovô, vovó, respeitando tio, tia que mora junto, né? Primo que respeita primo, prima que respeita prima, sem fofoca dentro da família, sem fofoca dentro de casa. Me diz se isso não é terapia, me diz se isso não é cura para uma família, me diz se isso não é estabilidade, equilíbrio dentro de casa. Né? A gente vê pessoas, tem campanhas, gente, marido batendo em esposa e a esposa clamando por socorro. Eu moro 24 horas agora com uma pessoa que me agride. Tem campanha do ministério, tem campanha do governo contra isso. O marido agora ficou obrigado a ficar dentro de casa e a mulher agora apanha todo dia. Isso é integridade? Não precisa de terapia? Aí uma palavra como essa entra na sua casa, isso é terapia. Isso traz cura, traz ajuste. É disso que estamos falando hoje. Jesus entrando na tua casa com terapia, com uma palavra para aquecer o teu coração e eliminar toda frieza. Teros, terapon, é a terapia que entrou na sua casa. Uma terapia que até Jesus ficou impressionado. Você acredita numa terapia dessa? Então vai acontecer. Não fique surpreso. Mas se ficar surpreso, creia. Ingrediente de fé. E essa terapia vai acontecer na tua casa. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa com essa terapia. Uma terapia que surpreendeu até Jesus, eu acho que até surpreendeu você também. Uma terapia que te surpreende, mas uma terapia que traz um resultado bom. Creia,
exerça essa sua fé, tenha fé, exerça essa sua fé, tenha essa experiência que uma terapia de uma palavra enviada à distância tem muito efeito. Por isso que o apóstolo Tiago escreveu: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, olha só, eu quero orar por você. Você crê que pode muito nesses efeitos? Você crê nisso? Então, mesmo à distância, se eu orar e abençoar a tua casa, você crê que pode ser abençoado mesmo? Essa terapia, uma palavra enviada à sua casa. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todos esses que escutaram essa mensagem, seja aquele que escutou agora ao vivo ou aquele que vai escutar depois gravado no nosso canal. Que todos sejam tremendamente abençoados e possam receber em tudo aquilo que planejar, eles possam ser cheios, transbordantes em nome de Jesus. Eu creio que essa terapia, a terapia da palavra, com o ingrediente da fé, pode muito em seus efeitos, e é por isso que eu oro baseado, pautado nisso, sustentado nesse alicerce, que com a nossa fé nós podemos ter uma terapia surpreendente na nossa casa. Abençoa essa família que assiste esse Efraim Live, abençoa cada um, se tem algum doente, que a terapia de Jesus possa alcançá-lo. E assim como experienciou esse centurião, que nós lemos a sua história, essa pessoa também possa experienciar essa cura e dar graças ao Senhor por aquilo que atingiu. Meu Deus, a oração que fazemos agora é para que tenhamos um testemunho gerado na casa de cada um que aqui participou, cada um que assistiu essa Efraim Live. Possa ser gerado vários testemunhos, gerados vários, para que possamos contar como essa terapia pode muito em seus efeitos. Como ouvir a palavra é muito forte e pode trazer amplos resultados de ajuste na nossa casa, de ajuste na nossa família, de ajuste de integridade, como também está escrito pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses 5. Ele fala que nós devemos entregar ao Senhor em santidade íntegros, nosso espírito, alma e corpo. Não somos dignos que o Senhor venha na nossa casa, mas a tua palavra pode resolver isso e nos deixar íntegros no espírito, na alma e no corpo. Então abençoa os teus filhos e que eles possam ser chamados assim, íntegros no espírito, na alma e no corpo. Que a terapia dê o seu efeito com o ingrediente da fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo você. Amém. Eu te abençoo. Seja tremendamente abençoado. Terapia que surpreendeu Jesus. Eu sei que pode ter te surpreendido também, mas é uma terapia que funciona, uma terapia que traz os seus resultados quando nós aplicamos fé. Meus amados, eu agradeço muito que você tenha ficado conosco até agora. E se isso tem sido bênção para você, essas Efraim Lives têm feito diferença na sua família, diferença na sua casa, e você pode contribuir, considere então nos ajudar nesse ministério, nos ajudar com a sua oferta, com a sua doação. Você pode apontar a câmera para esse código que tem aí, tá bem aqui o código, isso. Esse código que tem aí na sua tela, você pode apontar a câmera do seu celular e vai ser levado direto para o app PicPay, né? picpay.me barra Efraim Apostólico. É um link que você pode digitar também no seu navegador preferido e pode nos ajudar, pode contribuir com segurança, que você vai colocar aí o seu cartão de crédito, mas é com segurança que você pode contribuir para esse ministério. Então temos alguns custos, sem as reuniões presenciais, esses custos ainda se mantêm, né? E precisamos honrar. É um ministério que funciona pautado em doações. Então, se isso tudo tem abençoado a sua casa, abençoado a sua família, então considere fazer a sua doação, considere ajudar esse ministério para que possamos continuar mantendo essa estratégia, essa obra da melhor forma possível. Eu agradeço a sua participação aqui, agradeço a sua vinda, lembrando que estaremos também às quartas-feiras, às 19 horas, com Efraim Live, tá? Então, agende aí, coloque na sua agenda Efraim Live, a quarta-feira, às 19 horas. E também quero te dar um outro aviso, um aviso que hoje à noite
temos com o apóstolo Houston um tema de um seminário maravilhoso, né? Então, às 19 horas, lá no canal Efraim 12 Oficial, né? Outro canal, não é o canal da nossa igreja, mas do apóstolo Houston Rocha, nós estaremos ali também acompanhando um seminário com um tema maravilhoso. Jesus na minha casa, olha só o tema, né? A gente já falou sobre isso aqui na nossa Efraim Live, como isso é importante, e temos esse tema logo mais à noite. E nos acompanhe nos nossos grupos, né? Nas redes sociais, nos siga, que nós traremos aí novidades de informações para todo mundo não perder a nossa comunicação e não perder essa terapia, né, da palavra, essa terapia maravilhosa que é a terapia da palavra, né? Tem um seminário também com a apóstola Alessandra, que vai ser amanhã. Entra lá no nosso grupo e no nosso grupo a gente vai te dar essas dicas todas para você não perder nenhuma dessas programações, tá? Se você está aí no nosso canal do YouTube, não esquece de dar like aí nessa nossa programação, porque esse vídeo acaba ficando relevante e outras pessoas podem assistir também. Se você ainda não nos segue, siga aí o nosso canal para que o número de seguidores aumente e a gente possa deixar o canal cada vez mais bonito, mais oficial. Isso depende também do número de seguidores. A qualidade do canal pode melhorar nas transmissões. Se a gente atingir 1.000 seguidores, a gente pode melhorar aí a transmissão ao vivo e deixar ela ainda mais estável, ainda mais oficial, né? Segundo esse selinho que eles pedem para serem feitos, tá? Então nos ajudem nisso aí e compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas que você vê que podem também precisar de uma palavra como essa, de uma terapia como essa, uma terapia surpreendente. Surpreendeu Jesus, terapia da palavra que é usada até hoje, né? Mas você sabe aí de onde foi que nasceu essa terapia da palavra à distância, né? Que maravilha, que bênção. Deus então te abençoe grandemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém e amém. Obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima Efraim Live. Tchau.